Dois países que nunca declararam guerra um ao outro estão nesse exato momento mais próximos de conflito nuclear do que em qualquer outro ponto dos últimos 50 anos. Nesse vídeo você vai entender o porquê o Irã e os Estados Unidos se odeiam desde 1979 e como essa briga acontecia sem que os dois se atacassem diretamente, e o porquê o programa nuclear iraniano assusta o mundo inteiro agora em 2026, e qual é a nova aliança que está se redesenhando, equilibrando o poder do planeta. Se você acha que esse conflito não tenha nada a ver com a sua vida, espera até o fim, porque parte do que você paga no supermercado todo mês já está sendo afetado por isso. Existem conflitos que estão sempre no noticiário, mas que quase nunca são explicados de verdade. A gente lê a manchete, vê os números de mortos e segue rolando a tela sem entender o que está acontecendo de fato. Quem são os lados? Qual é a história por trás? E por que isso importa para o resto do mundo? O conflito entre Irã e Estados Unidos é um desses casos. Faz décadas que os dois países vivem numa tensão permanente, se provocando através de aliados, se atacando no campo cibernético, trocando ameaças nucleares e mantendo o Oriente Médio, uma das regiões mais estratégicas do planeta, em estado de ebulição constante. Para entender esse conflito de verdade, eu quero usar o que vou chamar de teoria dos círculos. 3 camadas que juntas explicam tudo. O primeiro círculo é ideológico, o ódio que nasceu em 1979 e nunca foi embora. O segundo é militar, a guerra que os dois travam sem se atacar diretamente. E o terceiro é econômico, o jogo de sufocamento financeiro que determina quem sobrevive e quem cede. Quando você entende esses 3 círculos, o conflito faz ter algum sentido que nenhuma manchete consegue transmitir. Bem-vindos ao dossiê investigativo. Para entender por que o Irã e os Estados Unidos se odeiam com tanta intensidade, você precisa voltar em 1979, porque é lá que tudo começou. E é de lá que boa parte dos políticos que tomam decisões hoje em Washington e Teherã ainda vivem mentalmente. Antes de 1979, a relação entre os dois países era o oposto do que é hoje. O Irã era o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. O país era governado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca que governava com mão de ferro, mas que era completamente aliado com os Estados Unidos. Washington viu o Irã como seu posto de vigia na região, um país estratégico cercado pela União Soviética ao norte, pelo Iraque ao oeste e pelo Golfo Pérsico no sul. O Irã tinha o petróleo, tinha posição geográfica e tinha um líder que obedecia. O problema é que o alinhamento com os Estados Unidos custou caro para o povo iraniano. O Shah governava com uma política secreta brutal, sufocava a oposição e concentrava a riqueza do petróleo em uma elite pequena, enquanto boa parte da população vivia na pobreza. A insatisfação cresceu durante décadas, até explodir em 1979, quando uma revolução popular varreu o Shah do poder e instalou no lugar um regime completamente diferente, uma teocracia islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini. Era completamente o oposto de tudo que os Estados Unidos representavam. Khomeini enxergava a influência americana no Oriente Médio como uma forma de imperialismo, uma potência estrangeira usando aliados locais para sugar os recursos da região e garantir os seus próprios interesses. Para ele, o Shah não era apenas um ditador, era um fantoche de Washington. E a Revolução Islâmica era, antes de qualquer coisa, uma declaração de independência. Mas o que transformou esse conflito ideológico numa ferida que nunca cicatrizou foi o episódio que aconteceu alguns meses depois da Revolução. Em novembro de 1979, um grupo de estudantes iranianos invadiu a embaixada americana em Teherã e tomou 52 funcionários como reféns. Esses americanos ficaram presos por 444 dias, 1 ano, 2 meses e 20 dias. Enquanto as negociações fracassaram repetidamente e o governo Carter dos Estados Unidos se mostrou incapaz de resolver a crise. Esse evento pode parecer distante hoje, mas o impacto dele na política americana foi enorme e duradouro. Os políticos que estão no poder em Washington hoje, com 60, 70 anos, eram adultos jovens quando isso aconteceu. Assistiram na televisão as imagens dos reféns, com os olhos vendados. Leram as manchetes do dia, que passava sem solução. Sentiram a humilhação de uma superpotência sendo incapaz de proteger seus próprios diplomatas. Esse trauma coletivo moldou toda uma geração de tomadores de decisões americanas. E ele ainda ressoa em como o Washington enxerga o Irã até nos dias de hoje. Do lado iraniano, o trauma também é profundo, mas é diferente.
Para o regime dos Ayatollahs, a memória que organiza tudo é a do Shah. A sensação de que os Estados Unidos são capazes de colocar e tirar governo do Oriente Médio conforme os seus interesses e de qualquer aproximação de Washington é, na prática, uma submissão. Essa visão de mundo moldou todas as decisões do regime iraniano nos últimos 45 anos. E é ela que explica por que o Irã prefere viver sob sanções econômicas brutais ao sentar numa mesa e negociar em condições em que o regime considera humilhantes. O primeiro círculo, portanto, não é sobre política externa, é sobre identidade, é sobre o que cada um desses países acredita e representa no mundo. E por que essas crenças são incompatíveis? Entendemos a raiz, uma aliança que durou décadas. Uma revolução chegou e destruiu essa aliança em meses, e um trauma mútuo que nenhum dos dois lados conseguiu superar até hoje. Agora vamos para o segundo círculo, a guerra que os dois travam sem jamais se declararem inimigos oficiais. Porque quando dois países com armas e ideologias opostas não podem se atacar diretamente sem arriscar uma guerra nuclear, eles encontram um outro caminho. E esse caminho passa por grupos armados espalhados por 5 países diferentes. Uma das coisas mais difíceis de entender no conflito entre Irã e Estados Unidos é que os dois raramente se enfrentam diretamente. Não existe uma frente de batalha com soldados americanos e iranianos atirando um nos outros. O que existe é algo mais complexo, mais difuso em muitos aspectos, mais perigoso, uma guerra travada por representantes. O Irã construiu, ao longo de décadas, o que chama do Eixo da Resistência, uma rede de grupos armados espalhados pelo Oriente Médio, financiados e treinados e equipados por Teherã, com o objetivo declarado de enfraquecer Israel e a influência americana na região. Esses grupos são o segundo círculo do conflito, e entendê-los é fundamental para compreender o que está acontecendo agora. O mais poderoso desses grupos é o Hezbollah. Baseado no sul do Líbano, o Hezbollah não é apenas uma organização terrorista, como os Estados Unidos e a União Europeia o classificam. Ele é também um partido político com representação no parlamento libanês, uma rede de assistência social que controla hospitais e escolas, e um exército privado que alguns analistas consideram o mais bem equipado que as forças armadas regulares de vários países do Oriente Médio. O Irã investe bilhões de dólares por ano nessa organização e, em troca, tem uma força de dissuasão permanente na fronteira norte de Israel. O segundo grupo é o Hamas, que governa a faixa de Gaza. O Hamas e o Irã não são aliados naturais. O Hamas é de maioria sunita, enquanto o Irã é xiita. E as diferenças teológicas entre as duas correntes do islamismo são profundas, mas o inimigo comum, que é Israel, une o que a religião separa. O Irã financia o Hamas com armas, dinheiro e treinamento. E o ataque de 7 de outubro de 2023, o maior ataque ao povo judeu desde o Holocausto, com mais de 1.200 mortos em Israel, foi realizado com armamento de grande parte de origem iraniana. O terceiro grupo é o Houthis, do Iêmen. Esse é o nome que você provavelmente mais ouviu falar nos últimos 2 anos, porque o Houthis fizeram algo que nenhum grupo armado havia feito antes com tanta persistência. Começaram a atacar navios comerciais no Mar Vermelho. Desde 2024, mais de um terço do comércio marítimo global passa pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que fica exatamente na área de operação dos Houthis. Quando um cargueiro precisa desviar do Mar Vermelho e dar a volta pelo Cabo da Boa Esperança, o trajeto aumenta em semanas e o custo do frete dispara. Esse aumento chega ao consumidor final em forma de inflação, inclusive potencialmente no que você paga no supermercado. O quarto componente dessa rede são as milícias iranianas e sírias, grupos armados que operam no Iraque e na Síria com financiamento iraniano e que atacam bases militares americanas da região com frequência quase semanal, usando drones de fabricação iraniana. Nos últimos 2 anos, esses ataques feriram dezenas de soldados americanos e mataram ao menos 3 deles. A lógica por trás de toda essa arquitetura é brutal. O Irã consegue pressionar os Estados Unidos e Israel de múltiplas direções simultaneamente, sem jamais aparecer diretamente no campo de batalha. Se os americanos atacarem o Irã, o Hezbollah abre uma frente no Líbano. Se Israel avançar sobre Gaza, os Houthis atacam os navios no Mar Vermelho. As milícias no Iraque aumentam a pressão nas bases americanas. É um sistema de pressão distribuído e desativá-lo exigiria guerras simultâneas em 5 países diferentes, como tem acontecido atualmente. O segundo círculo, portanto, não é uma guerra,
é uma partida de xadrez jogada com vidas humanas em vários tabuleiros ao mesmo tempo. O Irã não precisa declarar guerra para pressionar os Estados Unidos e Israel. Ele tem 5 frentes abertas ao mesmo tempo, cada um em um país diferente. Agora vamos para um terceiro círculo, o campo de batalha que acontece nos bastidores de todo o resto, que é a economia. Se você acha que entendeu o tamanho desse conflito até aqui, ainda falta uma parte que mais assusta os analistas de inteligência em 2026. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque uma corrida acontecendo nesse exato momento. E se chegar ao fim, antes que alguém interrompa, vai mudar o equilíbrio do poder do Oriente Médio para sempre. O terceiro ciclo do conflito não tem explosões e nem drones. Ele acontece em reuniões em bancos centrais, em decretos presidenciais, em sistemas de transferências financeiras e nas prateleiras do posto de combustível. É o campo econômico, e é aqui que os Estados Unidos têm a arma mais poderosa do arsenal. Essa arma se chama sanções. Sanções econômicas são restrições que um país impõe sobre o comércio e as finanças do outro. Basicamente, uma forma de dizer para o resto do mundo: se você fizer negócio com aquele país, você também pode ter problemas com a gente. E os Estados Unidos usam essa arma contra o Iraque em uma intensidade que poucos países já experimentaram na história recente. O Irã é um dos países mais sancionados do planeta. Ele não pode vender petróleo livremente no mercado internacional, não pode acessar sistema de banco global e não pode importar tecnologia de ponta. E o petróleo, que deveria ser o motor da economia iraniana, já que o país tem a 4ª maior reserva do mundo, fica preso pela impossibilidade de encontrar compradores que não tenham medo das consequências americanas. A lógica americana por trás das sanções é clara. Se o regime não consegue gerar receita, não consegue financiar o Hezbollah, não consegue pagar as milícias no Iraque e também não consegue manter o programa nuclear. O sufocamento econômico, na teoria, deveria forçar uma mudança de comportamento ou uma mudança de regime. O problema é que essa teoria tem uma falha enorme, e essa falha tem um nome: China. A China decidiu ignorar as sanções americanas e comprar petróleo iraniano de forma sistemática e crescente. Em 2025 e 2026, a China é responsável por absorver praticamente toda a produção de petróleo iraniana que não encontra os outros compradores, pagando com yuan ao invés do dólar e usando canais financeiros fora do sistema bancário ocidental. Isso mantém o regime de Teherã financeiramente vivo, não próspero, mas funcional o suficiente para continuar operando. Essa parceria sino-iraniana vai muito além do petróleo. A China precisa do Irã como um ponto estratégico na sua roda de seda, o projeto bilionário de infraestrutura que conecta a Ásia, o Oriente Médio e a Europa. E o Irã precisa da China para sobreviver às sanções americanas. É uma relação de conveniência mútua que frustra sistematicamente a estratégia de sufocamento de Washington. O resultado é um equilíbrio instável. O Irã está enfraquecido o suficiente para não ser uma potência dominante, mas forte o suficiente para continuar sendo um problema permanente. E é exatamente nesse estado de enfraquecimento calculado que o programa nuclear iraniano se torna mais perigoso do que nunca. A questão nuclear é o ponto mais tenso de todo esse conflito, e é aqui que o mundo chegou em 2026 em um nível de risco que não via desde a Guerra Fria. Para entender a situação atual, você precisa conhecer a história do acordo que poderia ter resolvido tudo. Em 2015, depois de anos de negociações, os Estados Unidos, a Europa, a China, a Rússia e o Irã assinaram o JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Global. O Irã reduziria drasticamente o seu programa de enriquecimento de urânio, permitiria inspeções internacionais rigorosas e eliminaria boa parte dos materiais nucleares que já havia acumulado. Em troca, as sanções econômicas seriam suspensas e o país poderia voltar a fazer negócios com o mundo. Por 2 anos e meio, o acordo funcionou. O Irã cumpriu as regras e as inspeções aconteceram, e os analistas de segurança respiraram um pouco mais fundo. Então, em 2018, o governo Trump anunciou a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo. A justificativa era que o JCPOA não era abrangente o suficiente. Não tratava do programa de míssil balístico do Irã, nem do financiamento aos grupos ligados ao regime. As sanções voltaram imediatamente e mais duras do que antes. A reação iraniana foi previsível. Se o acordo não protege mais os países das sanções, não existe incentivo para continuar cumprindo as regras. O Irã retomou o enriquecimento do urânio e desta vez avançando para níveis que antes o acordo proibia. Em 2021, estava enriquecendo a 60% de pureza. Em 2023, chegou a 84%. E relatórios de inteligências em abril de 2026 indicam que o Irã atingiu o patamar de 90%, exatamente o nível necessário para produzir uma ogiva nuclear. Para colocar isso
em perspectiva, o urânio enriquecido a 20% já é considerado um material de alto risco pelas agências internacionais. A 90% você está a um passo técnico de uma bomba. Tanto os Estados Unidos quanto Israel afirmaram publicamente que não permitiriam que o Irã completasse esse caminho. Mas essa declaração levanta uma questão que ninguém em Washington responde claramente. Como exatamente você impede isso sem uma operação militar de grande escala? E é aqui o paradoxo central que assombra os analistas. Se o Irã conseguir a bomba, a Arábia Saudita, rival regional iraniano e aliados próximos dos Estados Unidos, também vai querer ter a sua. O Egito vai reconsiderar sua postura, a Turquia vai abrir os debates internos, uma região que já é extremamente instável entraria numa corrida armamentista nuclear sem precedentes, com múltiplos países buscando a capacidade de destruição mútua garantida ao mesmo tempo. A ironia mais profunda dessa história é que o único país do Oriente Médio que não assinou o tratado e que, segundo as estimativas inteligentes ocidentais, já possui entre 80 e 90 ogivas nucleares é justamente Israel. O mesmo Israel que lidera a pressão para impedir o Irã que desenvolva o que ele mesmo pode ter desenvolvido décadas atrás, em segredo e sem nenhuma obrigação de transparência internacional. O programa nuclear iraniano passou de controlado para crítico depois que os Estados Unidos abandonaram o acordo em 2018. E em 2026, o Irã está a um passo técnico de uma ogiva nuclear. E impedir isso sem uma guerra de grandes proporções é o maior dilema político no momento. Mas tem uma dimensão desse conflito que a maioria das pessoas ainda não conhece, e ela acontece em servidores de linhas de código. Há uma dimensão do conflito entre Estados Unidos e Irã, que raramente aparece no noticiário com clareza que merece, mas que está definindo o equilíbrio de poder global de forma silenciosa e acelerada. É a nova aliança que o Irã construiu nos últimos anos, e a guerra que acontece nos teclados. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, o mundo ocidental esperava que o isolamento internacional enfraquecesse Moscou. O que aconteceu foi parcialmente diferente. A Rússia encontrou no Irã um parceiro disposto a suprir uma necessidade urgente: drones baratos, eficientes e difíceis de interceptar. Os drones de fabricação iraniana se tornaram uma das armas mais usadas pela Rússia contra alvos civis e militares na Ucrânia. Em troca de parceria, a Rússia está entregando ao Irã algo que o país não conseguiu obter com as sanções ocidentais: caças Su-35 de última geração e tecnologia de satélite militar. Em troca, transforma o Irã num ator ainda mais perigoso regionalmente e transforma o conflito na Ucrânia num laboratório de armamento iraniano sendo testado em tempo real. A China, por sua vez, fecha o triângulo dessa aliança, comprando o petróleo iraniano que os americanos tentam bloquear. O resultado é um bloco informal: Irã, Rússia e China, que não é uma aliança militar no sentido clássico e funciona como um sistema de suporte mútuo para resistir à pressão ocidental e ao domínio do dólar. E enquanto esse rearranjo geopolítico acontece no mundo físico, uma guerra paralela acontece no campo digital. Os Estados Unidos e Israel foram os autores da Stuxnet, o vírus que destruiu fisicamente centrifugadoras nucleares iranianas anos atrás, num dos ataques cibernéticos mais sofisticados da história. Mas recentemente, hackers ligados a Irã atacaram o sistema de infraestrutura de água e energia dos Estados Unidos, enquanto operações americanas causaram apagões digitais em Teherã. É uma guerra sem declaração formal, sem linha de frente visível, mas com consequências reais para a população civil dos dois lados. No fundo dos três círculos, o ideológico, o militar e o econômico, o que você encontra é uma disputa de poder. E quando essa disputa continua, são as populações civis, iraniana, israelense, palestina e outras, que pagam o preço mais alto. E depois de tudo que você ouviu nesse vídeo, existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade: esse conflito é realmente sobre religião ou sobre ideologia? Ou é a supremacia do poder entre China e Estados Unidos? Eu quero saber o que você acha nos comentários aqui abaixo. Nós vamos continuar debatendo esse assunto. Se esse vídeo fez você entender algo que você não entendia antes, compartilha com alguém que precisa entender o assunto. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal para acompanhar mais dos próximos dossiês. E pode acreditar que você não vai querer ficar de fora. Até o próximo vídeo.